Alô, alô, meu amigo ebedista. Estamos mais uma vez retornando com mais uma lição da nossa revista do primeiro trimestre de 2024, o Corpo de Cristo. E esse primeiro trimestre já indo para essa lição de número 8, a disciplina na igreja. Eu sou o presbítero Rodrigo, você está no canal Refletindo o EBD. E nós vamos tratar deste assunto, a disciplina na igreja. É um tema um pouco delicado, talvez seja o tema mais complexo de toda esta revista, por conta de toda a polêmica que envolve a maneira, a forma com que é tratada todo o contexto de igreja no seu corpo de uma maneira geral e de sua membresia de maneira única. E então precisamos entender o contexto geral deste tema, que trata pela disciplina, e o objetivo disciplinar. Para que serve a disciplina? A disciplina ela serve para instrução e para correção, não somente. Precisamos estar atentos a essa circunstância, porque ela de maneira alguma deve estar envolvida em vingança, em combates pessoais, políticos, manobras e afins que não sejam para a saúde daquele que está sendo disciplinado e do corpo de uma maneira geral. Deve-se haver, portanto, uma imparcialidade, e baseada plenamente na palavra de Deus para que haja essa disciplina. E para que isso aconteça, deve haver uma proporcionalidade sobre aquilo que é o erro ao qual está sendo corrigido esse ato disciplinar, de acordo com a proporção verdadeiramente com aquilo que deve ser acometido, não se exceder na proporção. Quando estudamos ali a lição de ministérios, de como o ministério se comporta, nós tivemos várias formas eclesiásticas e aí cada uma trabalha de uma forma a questão disciplinar. Cada convenção, cada ministério trabalha de uma maneira específica. Mas precisamos nos ater que, nos tempos de hoje, há uma dificuldade de exercer a questão disciplinar por conta de muitas aberturas no quesito doutrinário da igreja, mas é muito importante compreender que é vital que haja uma doutrina sadia, uma disciplina nos afazeres da igreja, e essa disciplina ela precisa ser vigente. O corpo de membresia, todo o que engloba no corpo da igreja, precisa estar bem ciente de que ele tem regras a seguir e que essas regras elas são saudáveis, são pautadas naquilo que o Senhor nos dá por vigência dentro da palavra de Deus. E para que possamos entender, agora que já sabemos exatamente como não se deve portar a disciplina, nós vamos perceber que quanto ao haver da sua ação, nós vamos perceber 4 estágios especificamente da disciplina que são citados dentro da palavra de Deus. E esses estágios eles se dividem em repreensão pessoal, repreensão com testemunhas, repreensão pública e exclusão. Em suma, a maioria dos casos, essa ordem ela é gradual, como podemos perceber, mas não necessariamente segue-se esta ordem, uma vez que esses estágios eles seguem a gradualidade daquilo que tem por agravante o ato a ser cometido pela disciplina. Em Mateus, capítulo de número 18, versículo 15, o Senhor Jesus fala muito claramente a respeito da repreensão pessoal. Ele diz: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A necessidade desse primeiro contato disciplinar, de uma individualidade para que ele tome a consciência da necessidade de um despertamento sobre aquilo que está sendo acometido de forma errônea. O apóstolo Paulo também, aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo de número 5, a partir do versículo 14, vai deixar muito claro a necessidade dessa admoestação. Ele diz: Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. E nesse texto ele fica muito claro que há uma necessidade daquele que está disciplinando de ter esse discernimento, de fazer essa separação daquele que é fraco, daquele que é desordeiro, consolando os
estão em pouco ânimo, sustentando os fracos, fazendo essa separação, tendo esse discernimento para saber aonde se deve haver um fortalecimento daquele que está enfraquecido, daquele que simplesmente, puramente está fazendo uma desordem no ambiente da igreja. Esse talvez seja o ponto mais sensível naqueles que disciplinam, de ter esse discernimento, de saber qual que precisa verdadeiramente de um acolhimento e daqueles que tão puramente estão trazendo um caos no ambiente de uma maneira a trazer uma consequência de adoentar todo o ambiente outrora saudável. Vamos encontrar também nas cartas pastorais, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 25, ele diz a Timóteo: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dá arrependimento para conhecerem a verdade. Deixa muito clara a necessidade da mansidão daquele que está disciplinando, para que ele transmita verdadeiramente o Espírito Santo, para que aquele que está recebendo essa disciplina, ele tenha o entendimento da mensagem transmitida pelo disciplinador. Uma vez que, se ele perde essa mansidão, sabemos que a psicologia deixa isso muito claro, que fica-se atento àquele que grita, aquele que tem sua gesticulação em excesso ou se excede de alguma forma, ele perde a razão de alguma forma. E aqui Paulo deixa muito latente a necessidade da mansidão daquele que está disciplinando, para que haja uma correção e que o Espírito Santo tenha a sensibilidade ao coração daquele que está sendo disciplinado. Caminhando aí no nosso mapa, nós vamos perceber a repreensão com testemunhas, que já é um segundo passo, que fica também claro nessa gradualidade, nesse texto que nós já lemos em Mateus 18,15, na continuidade dele em Mateus 18,16, através do Senhor Jesus. Que ele diz: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui nesse texto ele está usando a base daquilo que a gente encontra lá em Deuteronômio 17, versículo 6. E esse texto diz assim: por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. A necessidade de mais de uma testemunha aqui, nesse capítulo 17 do livro de Deuteronômio, fica muito claro a respeito do castigo da idolatria. E o Senhor atualiza essa questão da maneira de disciplinar e a forma com que ela tem um valor no momento da disciplina, da punição. E pensar que muitos hoje agem achando que a disciplina ela é muito severa, mas quando nós fizemos um comparativo aqui com o contexto da lei na situação de morte, a respeito de disciplinas de pecado, nós percebemos como a graça trabalha de uma maneira tão bondosa, tão plena, como a misericórdia do Senhor tem sido sobre a vida da igreja. Ainda caminhando, nós vamos perceber aí a repreensão pública, que já é um novo estágio na disciplina. E embora muitos ainda no nosso meio, nos dias de hoje, há de se pensar que há um exagero na questão da publicidade, né, no contexto de trazer ao seio da igreja as circunstâncias ao qual alguém vem sendo disciplinado, isso é bíblico. E esses textos que nós vamos ler, nós vamos perceber o porquê da necessidade dessa questão se tornar pública. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 20, ele diz: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Há uma necessidade dessa divulgação, para que aqueles que percebem a necessidade de estar andando segundo os conceitos do Senhor, eles veem que isso não há uma omissão, né, daqueles que estão disciplinando, mas muito pelo contrário, vem à tona o juízo. Quem trabalha nas disciplinas, quem tem filhos, sabe como funciona quando você educa e exorta um filho na frente do outro para questões disciplinares, para que o outro não venha cometer os erros do primeiro. E é exatamente dessa mesma maneira
né, incutido no nosso entendimento, a palavra de Deus trabalha dessa forma, né? Como ele diz no final do versículo, para que os outros tenham temor, né? Passam a se aprumar no contexto da palavra para que não venham a sofrer a vergonha, né, do dano posterior. Esse texto também é uma remodelagem daquilo que nós encontramos lá no Antigo Testamento, também no livro de Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo 11, que diz assim: para que todo o Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Fala também sobre a questão da idolatria, dos pecados dos falsos profetas, e que isso deveria ser externado para que houvesse um temor, para que não voltasse a se repetir no meio do povo. Entendendo que não é num contexto de trazer o escândalo, muito pelo contrário, né? O Senhor disse que era necessário que houvesse escândalo no meio, mas não que ele fosse aceito, né? Não aprovando esse escândalo, mas para que verdadeiramente houvesse uma depuração da igreja. E nós vamos ver aí o último estágio da disciplina, que é a exclusão. Infelizmente, há casos em que há uma necessidade de que isso aconteça para que haja uma saúde do corpo. Às vezes aquele que é repreendido, que é disciplinado, não aceita a disciplina, e passados pelos 3 primeiros estágios, há uma necessidade de uma atitude um pouco mais firme daqueles que estão disciplinando, para que mantenha todo o corpo saudável, para que não venha a contaminar o restante do corpo. Em primeiro momento, a necessidade e a tentativa é de que, como num corpo que há um membro em deficiência, haja uma recuperação do corpo completo, mas não havendo uma possibilidade, como acontece quando um dedo gangrena, há uma necessidade de amputação, e a exclusão, infelizmente, é esse último estágio. Primeiro aos Coríntios, Paulo trata, né, dessa questão, e o capítulo de número 5, a partir do versículo 1, ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está dizendo que há pecados no meio da igreja de Corinto que nem mesmo no meio dos ímpios acontece, e fala de um inchaço. E esse inchaço, ele advém de não ter retirado. Eles conhecem o pecado, conhecem o pecador, e não há uma atitude, não há uma disciplina, não há uma posição a respeito do assunto. E Paulo justamente traz à tona essa questão para que a igreja venha buscar essa saúde diante dessa circunstância perdida, e a igreja se encontra adoecida por conta desse não tratar. Mais adiante, no versículo 11, ele diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. E pensar que a igreja congregava juntamente com este indivíduo, e Paulo está dizendo: olha, nem é para comer junto com ele, né? Há de se haver uma separação, porque se ele conhece a palavra, ele cauterizou o pecado dentro do seu entendimento, se aparta dele. É o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. E ele confirma essa forma, essa maneira de agir também a Tito, quando ele diz lá, numa dessas cartas pastorais, em mais esta carta pastoral, melhor dizendo, ele diz em Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo 10: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. A dificuldade da percepção e do arrependimento, e a permanência e a continuidade na vida pecaminosa deixa claro a intenção daquele que não se deixa levar pelas águas do Espírito ao arrependimento, a uma nova vida, a não buscar uma ajuda, ainda que seja profissional ou mesmo no seio da igreja, para que ele venha a se libertar dessas
circunstâncias a qual vive, e é importante que nós venhamos a ter sabedoria para lidar com essas circunstâncias. Porque não é só afastar o irmão, colocar num banquinho e tratar como se fosse uma criança de castigo, deixar de fazer alguns afazeres, afastar, mas precisa se tratar daqueles que precisam da disciplina, né? O amor em primeiro lugar, a necessidade de estar admoestando, de expondo a circunstância, trazendo ao seio da igreja, mas não afastar a ponto de que ele se esfrie na fé, mas sim tratá-lo como ele verdadeiramente o é. Aquele que está sendo tratado e disciplinado, ele continua sendo o corpo de Cristo, ele continua fazendo parte do corpo, mas ele está passando apenas por um processo, mas que o Espírito Santo nos dê a direção e o entendimento para saber tratar com aqueles que se encontram enfermos no nosso meio, uma vez que precisamos entender que pode ser qualquer um de nós a passar por uma circunstância de adoecimento espiritual, de esfriamento, e é justamente a comunhão do corpo que faz com que nós venhamos a ser saudáveis, enxertados como videira verdadeira, como diz a própria palavra de Deus. Se inscreva no canal, curta, compartilhe aí, esteja conosco aí nas nossas próximas oportunidades. Estamos aí com alguns estudos a complementar as próximas lições e também já o próximo trimestre que está chegando. Que Deus vos abençoe, que tenham uma aula abençoada, cheia do Espírito Santo e que lhes dê a direção plena sobre tudo aquilo que venha a ser tratado no seio da aula. Forte abraço e Deus vos abençoe.